Como uma última ferramenta do curso Inteligência Financeira para aperfeiçoar a sua capacidade de investir, aperfeiçoar suas escolhas de investimentos, quero falar de alocação de ativos. É uma área de conhecimento extremamente vasta, estudada há muito tempo nas finanças, muito utilizada em bancos, por exemplo, mas muito útil também para fortalecer a capacidade da sua carteira de investimentos, se adequar às necessidades que você tem, necessidades de colocar em prática seus projetos, seus sonhos, sua necessidade de renda futura. Entender a alocação de ativos não é difícil, não é complicado. Quero mostrar através do exemplo de bancos, que nós já falamos aqui quando discuti crédito. Então, vamos entender como é que funciona. Você se lembra, quando eu expliquei a questão do crédito, que um banco é uma empresa que pode ser vista como um conjunto de informações fatiado com dois lados. Eu tenho o lado da captação de recursos, aqui eu não vou me prender à contabilidade, mas sim aquela nossa lógica da reguinha que mostra o valor ou preço do crédito em torno do CDI. Então eu tenho em qualquer banco o lado do funding ou fundos, captação de recursos para lastrear, para dar lastro às operações de crédito. E nós vimos também que cada nível de operação de crédito corresponde a um tipo de volume captado. Então existem aqueles recursos colocados como depósitos à vista, que vão ser utilizados para pequenos empréstimos. Nós vimos que as captações em poupança, na sua maior parte, serão direcionadas para financiamentos imobiliários. E vou ter cada tipo de captação, operações compromissadas. Você se lembra daquelas isentas de IOF? Por que eram isentas de IOF? Porque quando as compromissadas eram utilizadas especificamente para a captação de recursos que seriam destinados para operações de leasing, uma espécie de financiamento de máquinas, eu contava com a isenção de IOF justamente porque a destinação era específica para uma operação comercial e não financeira. Então, qualquer tipo de recurso direcionado para crédito vai ter como base, como funding, algum tipo de recurso específico, uma captação específica vinda com essa destinação. Se o banco, por exemplo, tem um volume de captação muito grande de moeda estrangeira em dólar, ele fará mais volumes de empréstimo, de venda, operações de crédito em dólar também. Por que funciona assim? Por que um banco não pode pegar o recurso de depósitos à vista, emprestar para o leasing, recurso de poupança, emprestar para o dólar? Basicamente, isso é para dar segurança às operações do mercado financeiro. Se eu vejo determinado tipo de risco para determinada operação, eu vou limitar os riscos àquela operação especificamente. Por exemplo, crise econômica, as pessoas colocando pouco recurso em poupança, o banco simplesmente corta as linhas de financiamento imobiliário. Deixa de se expor porque sabe que na tendência que o mercado apresenta, com pouco recurso em poupança, não haverá como emprestar mais. Então o banco simplesmente, tendo o funding anulado, anula a operação de crédito. Então administrar riscos no banco passa a ser uma operação de administrar fatias ou mercados específicos. Eu vou ter uma equipe para administrar empréstimos, uma equipe para administrar financiamento imobiliário, uma equipe para administrar leasing, limitando o risco à capacidade de operação daquela equipe. Na sua vida, na vida das pessoas físicas, não é muito diferente. Eu vou entender a alocação de ativos como uma adequação às suas necessidades pessoais uma adequação ao prazo que você quer deixar o seu dinheiro investido e uma adequação ao nível de risco que você quer assumir. Alocar bem os ativos é ter investimentos que atendam às minhas necessidades, que me conduzam adequadamente aos meus objetivos, que sejam compatíveis com o prazo que eu tenho para aproveitar esses objetivos. Por exemplo, eu não vou pagar impostos demais com investimentos que me façam resgatar com frequência, que me façam pagar imposto de renda e me façam perder uma capacidade de acumulação, e dentro de um nível de risco que seja aceitável dentro do meu conhecimento, dentro da minha carteira como um todo, dentro de referências macro, como a regra dos 80, por exemplo. Então, como funciona a alocação de ativos? Simples. Se hoje você recebe algum dinheiro vivo, dinheiro à vista, de alguma venda que você fez, um troco na padaria, alguém que te presenteou com dinheiro, onde deveria estar investido esse dinheiro? Atendendo à sua necessidade, atendendo ao prazo que você pretende dar para esse investimento,
Pode chegar à conclusão que ir até o banco, ir até uma instituição financeira, pegar uma fila no caixa para depositar algumas moedas, algumas cédulas, não vale a pena. Então, uma primeira alocação dentro da limitação de necessidade de prazo pode ser até o cofrinho. Vou deixar dinheiro parado no cofrinho porque não compensa pagar o ônibus, gastar combustível, pagar o estacionamento do banco, perder tempo para guardar 5, 7, 10 reais. Vou deixar meu dinheiro acumular em algo que não renda. É a alocação mais simples de investimento. Pensando ainda em alocação simples, eu recebo meu dinheiro numa conta salário, numa conta poupança. Pode ser que no meu planejamento não faça sentido ainda abrir conta em corretora, transferir aquele recurso para investir no Tesouro Direto, porque o que me sobra é um valor muito pequeno, R$ 50 por mês, R$ 60 por mês. Eu não pago tarifas para investir na poupança, então até a poupança vai ser uma possibilidade quando se fala em alocação de ativos. Por quê? Eu não pagando tarifa alguma na minha conta salário, eu nesse momento não tendo acesso a uma conta digital, seja porque a conta salário não permite isso, seja porque estou em negociação com o meu gerente, nesse momento, enquanto não se viabiliza uma conta de custo zero, eu estou investindo meu dinheiro na caderneta de poupança, mesmo sabendo que ela rende menos do que outras modalidades. Rende menos, mas rende alguma coisa enquanto estou esperando algo mais eficiente. E aí, de acordo com o prazo de colheita de resultados, de acordo com o prazo que eu espero ver o meu rendimento ser aproveitado ou o resultado ser obtido, eu vou alocar respeitando a condição de risco que a regra dos 80 me oferece. Então, pensando aqui o cofrinho e a poupança como limitação de custo, eu já começo a olhar produtos de curto prazo com um grau de eficiência um pouco maior. Normalmente vou considerar os produtos de renda fixa. E aqui, Tesouro Direto, títulos públicos, fundos DI, fundos de renda fixa sem risco, CDBs, posso incluir aqui aquelas operações compromissadas, se é realmente curtíssimo prazo. São modalidades de renda fixa que visam atender a minha necessidade de liquidez, que visam atender aquele objetivo que a um prazo de até 2 anos será muito bem atendido com esses produtos com uma rentabilidade conhecida. Quando eu penso em médio prazo, por exemplo, juntar dinheiro para uma troca de automóvel, para comprar um equipamento que eu uso no meu trabalho, para fazer uma viagem, algo que esteja mais ou menos estabelecido dentro de um certo cronograma no meu planejamento, não com uma data precisa, não com uma data exata, eu posso já considerar investimentos mistos, balanceados. Um percentual em renda fixa, um percentual em renda variável. Quanto de cada lado? Depende do grau de risco que você está disposta a assumir. Quanto mais desprendimento você tem, quanto menor a imposição de uma data, maior pode ser o percentual em renda variável, seguindo aquela lógica de que se eu tiver um bom momento da renda variável, eu colho antes. Se eu tiver uma renda variável passando por um cenário ruim, eu vou atrasar um pouco a minha colheita ou alcanço o meu resultado, mas o meu planejamento permite esperar esse tempo. E eu vou ter, num último nível aqui, longo prazo, investimentos que podem estar até 100% alocados em renda variável. Por quê? São aqueles investimentos que contam totalmente com aquele desprendimento necessário para dar tempo ao tempo. O que é médio prazo? Depende. Alguns teóricos vão dizer que médio prazo é até 4 anos, até 5 anos. Eu acho que é talvez algo que não passe de 5 anos. Vamos colocar aqui até 4, 5 anos. Mas o elemento mais importante aqui não é o tempo e sim o desprendimento. Aquele desprendimento que vai permitir a você colocar até 100% do seu capital em renda variável. E aí pensando na estratégia como um todo, usando a principal estratégia que nós tínhamos até agora, a regra dos 80, considerando a alocação de ativos como a segunda estratégia, nós já podemos discutir uma macroestratégia para que nossos investimentos funcionem bem ao longo de todo o nosso planejamento financeiro. Nós consideraremos a alocação de ativos para adequar
cada tipo de investimento a cada necessidade do nosso plano. Então, qualquer projeto que vai acontecer nos próximos meses estará investindo essencialmente em renda fixa. Qualquer projeto com prazo um pouco maior estará investido em algo misto, uma combinação de renda variável e renda fixa, e investimentos que não tenham nenhum tipo de compromisso de prazo, que assim que alcançar um certo resultado eles se realizam, estarão em renda variável. Essa será a nossa análise micro. Montarei minha estratégia de acordo com a alocação de ativos. E utilizarei a regra dos 80, aquela que, de acordo com a minha idade, se verifica se eu não estou exagerando no grau de risco assumido. A regra dos 80 vai ser minha análise macro, em que eu vou referendar, eu vou avaliar se essa alocação de ativos é compatível com o meu momento de vida. Pode ser que entusiasmado com o planejamento, entusiasmado com as contas que eu fiz, entusiasmado com a mudança de vida que eu quero impor ao meu planejamento, eu esteja assumindo um grau de risco maior do que o desejável. Vou me limitar mais à alocação ou vou me limitar mais à regra dos 80? É questão de ponderar. De repente, se a regra dos 80 diz que você está exagerando na alocação de risco, a minha recomendação, valide sua carteira. Com nível excessivo de risco, confirme suas orientações, busque novas recomendações, busque orientação de especialista, faça cursos para você confirmar se essa alocação de risco acima do ideal está realmente conduzindo a boas escolhas, a um momento de recuperação de crise, um momento que chama o seu capital para as oportunidades e que você vai aumentar a frequência de acompanhamento dessa carteira, se cobrando, exigindo de si mesmo uma condição de em pouco tempo embolsar resultado e reequilibrar sua carteira. A regra dos 80 é como um termômetro, mostra o quanto você está exagerando ou não na sua alocação de ativos. A alocação é realmente a guia que vai dizer se você está investindo de maneira adequada com aquilo que você quer colher. Sempre mais conservador para investimentos de curto prazo, sempre com grau de risco maior quando se considera investimento de longo prazo. Na prática, continuamos falando da curiosidade como principal instrumento para confirmar suas escolhas. Sentiu desconforto? Você tem dois caminhos. Ou busca mais informação, ou altera o seu investimento de maneira a se sentir mais confortável, adequado com o grau de conhecimento que você tem, com o grau de risco que você pode assumir.